Hoje, então, é dia 19 de outubro de 2024, sábado. Agora são 9 horas e 6 minutos. Estamos começando a nossa 46ª reunião virtual de estudo de filosofia, hoje com o tema Buscar a possibilidade infinita do ser humano. Este tema está na página 227 do livro Filosofia Kyocera, os 78 princípios comentados, de Kazuo Inamori, aquela de capa azul. E na caderneta de Filosofia Inamori, de capa preta, ele está na página 64. Nós estamos estudando agora o capítulo Persistir na inovação até concluir. Ok, pessoal? Eu quero comentar aqui um trecho aqui voltado para as pessoas que estão procurando a filosofia, estão chegando aqui, né? Você, como administrador de um ou mais CNPJ, se já viveu ou está vivendo uma situação parecida com essa. Impostos atrasados, impostos parcelados, fluxo de caixa apertado, que vive a angústia de pagar um e ter que inventar a desculpa para o outro, perde bastante tempo todos os dias negociando e manobrando pagamentos. Algumas dessas situações lhe parece familiar? Se identifica com situações assim? Aqui quem está na tela acho que ninguém, graças a Deus. Mas essa é a descrição sintetizada da situação de milhares de CNPJ no Brasil, talvez milhões. A pessoa está sofrendo, está procurando uma direção, a pessoa chega e fala assim, já não sei mais o que eu faço. Isso ocorre justamente porque está no caminho errado, não sabe que está no caminho errado e está procurando a saída, lutando com suas próprias forças. E às vezes essa batalha ultrapassa 20 anos, 30 anos e vai construindo uma dívida impagável. Isso é um negócio sério. Mas saiba que tem caminho que leva a bons resultados. Basta agir correto como ser humano, começando a andar na direção da luz, direção correta. É muito simples, mas não é fácil. Não é fácil porque precisa disciplina, porque precisa decisão, não é? Estamos falando da filosofia do amor e da sabedoria, de uma ferramenta de administração chamada filosofia Inamori, que qualquer um pode adotar e implantar na tua vida, na sua empresa. E hoje vamos estudar um desses 78 princípios da filosofia Inamori, que é o tema buscar a possibilidade infinita do ser humano. Nossa 46ª reunião virtual de estudo de filosofia. Durante a apresentação, pedimos para manter o microfone fechado. Eu sou Paulo Seiji Isewaki e junto com seu Minoru Takano, somos os coordenadores voluntários das reuniões virtuais de estudo de filosofia em português do Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial, sempre com o apoio e a liderança do seu Katsuhide Itagaki. Para maiores informações sobre como implantar filosofia empresarial na sua empresa, bem como sobre os métodos de formação de grupo de estudo de filosofia, vocês poderão entrar em contato através do e-mail embraf.p@gmail.com, que vai estar saindo na descrição aqui embaixo, tá? E também sobre os livros de filosofia Inamori pelo mesmo e-mail. Prosseguindo aqui, então, muito bem, né? O que o Inamori quer dizer com buscar a possibilidade infinita do ser humano? Esse tema é muito bom também. Ele diz assim que a capacidade é algo que evolui com a repetição, com a insistência. E aí vai a pergunta, né? Quantas vezes você tenta antes de desistir? Se desistir é mais fácil do que tentar, se você der essa opção, o ser humano normalmente ele desiste, né? E quem desiste não sai do lugar. Olha só, muito simples isso. É como um estagiário no primeiro dia. Aquele garotão que começa a trabalhar, não conhece nada, nunca fez nada, está começando a trabalhar. Ele está tremendo no primeiro dia, nem dormiu direito.
Mas por não conhecer nada, ele é totalmente humilde e não sabendo, ele vai lá e tenta, sobrevive o primeiro dia, o segundo dia, no terceiro dia ele já está começando a fazer alguma coisa, 3 meses depois ele já está craque no assunto, né? Essa acumulação de esforço é que em pouco tempo ele expande aquela capacidade. Se acumular 1 ano, 2 anos, 10 anos na função, a pessoa vira um veterano, né? A forma de trabalhar completamente diferente. E isso não tem fim. Ele é infinitamente expandindo, continuamente expandindo, desde que a pessoa não pare. Por quê? Porque para qualquer coisa a gente precisa adicionar esforços, né? Acrescentar energia. Só que o contrário também é verdadeiro. Você não usa, não adiciona, ela atrofia. Olha só. Então, se eu quero expandir musculatura, que ele fala em algum lugar, eu vou para academia ou na rua, em casa, mas eu me exercito, eu coloco músculos em movimento, coloco carga nele e o músculo corresponde. Em questão de dias, semanas, a musculatura fica diferente. Só que se eu paro de exercitar, é questão de dias também. Se eu ficar 3 semanas sem fazer nada, o que que acontece? O corpo já começa a sentir. 3 meses, então, né? Por isso que tem uma frase que diz assim: o uso é a condição de posse. Para você possuir alguma coisa, para você ter o direito de ter alguma coisa, você tem que usar ele. Se você não usa, ele atrofia. E quando atrofia, atrofia no seu corpo, mas a prosperidade, Deus pega aquele que estava destinado para você e você não usa, ele dá para o teu vizinho, né? O músculo é fácil de ver, fácil de praticar e é fácil de ver o resultado. Mas e o neurônio? Né? A construção de novos neurônios dentro da cabeça, como é que eu vou medir isso? Mas tem cientista que mede, né? Na medida em que a gente adiciona esforços para a musculatura dos neurônios, eles fazem conexões diferentes e vai expandindo. A leitura é uma delas, né? Quem lê com frequência, de uma forma consistente, o cérebro cria novas conexões e ele pega e conecta com o que já tem e vai criando novas redes. Por isso que quem lê bastante, ele tem facilidade de leitura, ele tem velocidade, grau de compreensão e retenção. Quem lê pouco, demora para ler, entende pouco o que lê, esquece porque não conecta, né? Então, essa construção dessa possibilidade infinita é algo que adiciona pouco a pouco, mas de uma forma contínua. E isso tem no neurônio que eu estou falando aí, tem no emocional também. Como é que eu vou expandir a capacidade emocional? Tem muita gente que adiciona bastante dinheiro no bolso, fica rico de bolso, mas o emocional dele é vazio ou pouco desenvolvido. Então, se o emocional está menos desenvolvido do que o bolso, essa pessoa tem desequilíbrio no ser como um todo. Essas coisas que a gente vai estudando, que parece não adicionar lucro no curto prazo, mas no longo prazo é isso que faz diferença, não? Então, o tema de hoje, buscar a possibilidade infinita do ser humano, esse vídeo tem 15 minutos, tinha. Eu cortei ele na página 230 com 7 minutos e pouco. Não fica muito longo aí. Eu vou compartilhar o vídeo e a gente assiste o que o Inamori fala sobre esse assunto então. Com o tema Buscar a possibilidade infinita do ser humano. Vamos começar com o capítulo 2, item 4, cujo título é Realizando Inovações. No texto
Buscar a possibilidade infinita do ser humano, está escrito o seguinte: quem consegue levar a cabo coisas novas em seu trabalho é quem acredita na sua possibilidade, porque quando se avalia a possibilidade com base apenas na capacidade de momento, vê-se que é impossível enfrentar coisas novas ou difíceis. Contudo, a capacidade do ser humano amplia-se infinitamente quando se esforça de maneira contínua. Quando se decide fazer algo, deve-se acreditar, primeiramente, na infinitude da capacidade do ser humano e empenhar esforços com o desejo de levá-lo a cabo, custe o que custar. A prova disso é a Kyocera, que iniciou do zero e hoje está entre as melhores do mundo. Logo, o importante é ter a postura de desafiar com coragem, sempre acreditando na possibilidade infinita que há dentro de si. Esse lema também pode ser assim escrito: acreditar na capacidade infinita do ser humano, ou ainda acrescentar: o ser humano, seja quem for, possui capacidade infinita. Certamente, a maioria das pessoas não pensa que seja extraordinária, porque se esquece de coisas do tempo em que estava no primário, ou já experimentou um zero em prova por sua intuição falhar. Por isso, não consegue acreditar que dentro de si haja uma capacidade quase infinita. Mesmo assim, persisto em dizer a todos: acredite que essa capacidade infinita realmente existe dentro de cada um de nós. Mas pensando bem, uma pessoa que até então pensava não ser um indivíduo extraordinário, passa a acreditar que possui uma capacidade infinita só porque eu falei. Parece ser um indivíduo um tanto irresponsável e desatento. Contudo, atrevo-me a dizer para se tornarem justamente nessa pessoa irresponsável e desatenta. O que chamo de capacidade não se refere somente à inteligência, mas ao conjunto de todas as capacidades, inclusive as físicas. Isto é, trata-se das diversas capacidades necessárias para viver em sociedade. Por exemplo, na prática, pode-se considerar ser saudável uma capacidade, pois quando se compara uma pessoa doentia com outra que afirma ser saudável, que nunca teve uma doença grave e não contrai gripe com frequência, pode-se dizer que a segunda possui capacidade mais elevada do que a primeira. Se a frase "a capacidade é ilimitada" soar um tanto suspeita, podemos substituir por esta: a capacidade evolui. Exemplo disso é que se obtém um físico mais forte e saudável com a prática de exercícios físicos, diariamente, pela manhã e à noite, assim como o desempenho acadêmico melhora conforme o empenho no estudo. Em contrapartida, a capacidade não evolui se não for polida. Portanto, basta poli-la mesmo a partir de agora. Com base nesse conceito, é de suma importância pensar da seguinte maneira: tenho capacidade infinita, mas devido à minha falta de empenho para poli-la, não consegui que ela evoluísse. Logo, vou me esforçar a partir de agora para polir essa capacidade e fazê-la evoluir. Para levar a cabo alguma atividade nova, não há outra maneira a não ser a busca de possibilidade ilimitada de capacidade humana, ou então acreditar na capacidade ilimitada do ser humano. Em outras palavras, acumular pequenos esforços para polir a capacidade e elevá-la e fazê-la evoluir. Há o item acumular modestos esforços na caderneta da filosofia Enamori, com o significado de fazer a capacidade evoluir infinitamente por meio de esforços módicos dia a dia. Ao mesmo tempo, é também importante sempre realizar um trabalho criativo. Esta frase também consta na caderneta. Digo frequentemente: seja sempre criativo, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. O que é muito importante para concluir um trabalho em grande escala, assim como para polir a própria capacidade. Assim, é importante acreditar, em primeiro lugar, que dentro de si há uma capacidade oculta e ilimitada e empenhar todo o seu esforço para exercer um trabalho criativo no dia a dia, para assim aprimorar a sua capacidade. Acreditar na própria capacidade ilimitada significa o seguinte: suponhamos que eu, na qualidade de administrador da empresa, pressione o meu diretor comercial para que consiga mais pedidos,
em uma época de crise econômica, apontando a queda de vendas da empresa. Como consequência, terei milhares de explicações sobre o quão difícil é vender durante uma época de crise, ou seja, diversas desculpas para justificar o mau resultado. Eles dirão: não é algo que ocorra somente com a nossa empresa. Todos os nossos concorrentes estão na mesma situação devido à situação econômica do momento. Todas são justificativas para explicar o porquê de não conseguir bom resultado. Quando se ouvem tais justificativas, acaba-se por ser contaminado e passa-se a pensar: realmente, deve ser muito difícil conseguir pedidos na atual situação. Talvez o que estou exigindo seja algo difícil demais para o momento. Assim, perde-se, sem querer, o vigor do discurso. Isso não cabe somente em situações comerciais. Há também casos como esse. Estou muito preocupado em prosseguir somente com o negócio que herdei do meu pai, pois as situações mudam com o tempo e, se o quadro se mantiver como está, temo que a empresa mingue aos poucos. Gostaria de trabalhar com empreendimentos inovadores que recentemente são noticiados nos jornais e revistas, mas acho difícil para mim, pois não tenho capacidade nem tecnologia, muito menos capital para tanto. Desta maneira, colocam-se diversas condições as quais dificultam a realização de novos empreendimentos e se desiste facilmente da ideia. Mas o homem possui capacidade ilimitada. Logo, deve-se iniciar a partir do pensamento: talvez seja possível se eu fizer daquela maneira, para ir em busca de possibilidades. Sei que não é tão fácil assim. Todavia, deve-se ao menos parar de desistir facilmente e justificar para si mesmo que é difícil para a empresa. Gostaria que pensassem, ainda que forçados. Talvez consigamos. Se assim pensarem, ao próximo passo, terão iniciado um modesto esforço para tentar. Podem até achar que seja passo de lagarta, mas um progresso sempre começa desta maneira. É isso que queria lhes transmitir neste item: buscar a possibilidade infinita do ser humano. É, acho que já vou passar então para o seu Tacano, começar a iniciar os comentários a respeito do tema buscar a possibilidade infinita do ser humano, por favor. Ok. Bom dia para todos. Bom dia. Na verdade, estudando esse capítulo, ou, aliás, esse tema de hoje, eu comecei a refletir um pouco. Há 30 e poucos anos, né, Itagação, nós estamos aí envolvidos nesse estudo, e a cada releitura me traz uma reflexão interessante. Tudo que o seu Inamori tentou ensinar para a gente, tentou porque nós não aprendemos ainda todo o ensinamento do seu Inamori. Mas é preciso, acho que todos nós que participamos nesse grupo e também novos que com certeza estão entrando no grupo, nós precisamos entender o seguinte: esses 78 princípios do seu Inamori, na Kyocera, precisa ser lido, relido, quer dizer, reler várias vezes. E como o tema de hoje, ele próprio faz menção de outros princípios que está na caderneta da Kyocera, né? Esforços modestos, mas é contínuo, nunca desistir, né? E assim por diante. Então, eu acho que me faz lembrar também algum comentário ou palestra do seu Inamori, que ele fala esse de nunca desistir é tão importante. A Kyocera começa a desenvolver criativamente alguns produtos ou alguma pesquisa, ele faz questão de levar até o fim, até conseguir isso aí. Se está trabalhando com 10 frentes aí,
pesquisas para desenvolvimento, ele faz questão de terminar os 10, né? Enquanto que ele faz comentário, grandes empresas que gasta milhões de dólares na pesquisa e desenvolvimento, está com 100, digamos, exemplo, 100 pesquisas aí, 100 coisas novas tentando coisa. Se consegue 10%, que seria 10, já estão satisfeitos. Mas veja o esforço, não digo desperdício, mas abandonou muito pelo caminho, né? Para chegar nos últimos 10. E está satisfeito. Seu namoro fala, isso é só 10% daquele que começou. Isso não é bom. Isso aí, namoro faz questão de concluir os 100%, né? Essas menções, tudo que nos 30 anos que a gente está envolvido nesse tema, isso faz relembrar muita coisa. Então, cada tema que nós, cada item ou princípio que nós estudamos aqui, merece aquilo que o seu Paulo falou, tem falado, tudo é gravado, depois fica à disposição de cada um, tem 10 vezes mais do que o participante na reunião, aqueles que entram para talvez alguns até só por curiosidade, mas é importante isso aí. Voltar ao assunto e não ficar só nisso, já que nós temos nossa Bíblia aqui, né? Filosofia e Namoro, que o será. Eu acho que nós temos que, se tiver oportunidade, leia. Não é porque leu uma vez já acha que sabe de tudo. Temos que ser um pouco humilde nesse ponto, né? Era esse o comentário, Paulo, que eu queria fazer hoje. Obrigado. Obrigado, seu Tacano. É, coisas simples, né, que Inamori fala. Por exemplo, não desistir até conseguir. Quer dizer, parece que está falando para criança, é um negócio simples, só que vai praticar isso, né? É simples, mas não é fácil. É tão simples, não é fácil. É igual a Bíblia Diniz falou. Andar, puxa vida, exercitar o corpo, andar qualquer um pode, né? Cuidar do corpo não é fazer coisa extraordinária, é fazer coisa que qualquer um pode fazer, mas a diferença é só fazer. E a gente enrosca nessa coisa do simples, mas por ser simples, acaba deixando para outro dia, porque hoje está chovendo, porque está frio, e aí amanhã eu ando. Quanta coisa simples a gente pega e acha que dá para fazer depois, em vários sentidos, né? Muito bem, em seguida gostaria de passar a palavra para o seu Itagaki fazer seus comentários. Seu Itagaki, por favor. Bom dia a todos. Yeah. Esse tema de hoje é buscar a possibilidade infinita dos seres humanos. Eu confessaria que quando eu vi essa palavra, esse tema 30 anos atrás, para mim essa palavra infinita, uma palavra muito forte, né? Possibilidade infinita. Será que eu teria capacidade de brigar alguma Jogos Olimpíada? E ficava essa palavra um pouquinho é duvidoso para mim, né? 30 anos atrás, Ó, né? Que infinita, capacidade infinita. Será que todo mundo nasce uma essa possibilidade infinita na mão quando nasce todo mundo? Mas depois, aprimorando, analisando todo o texto, eu agora estou percebendo que aquela interpretação que eu tinha, que todo mundo tem capacidade, nasce uma, assim, capacidade na mão, na mão, eu acho que estava errado, né? O que Inamori-san está querendo dizer aqui atrás de estender essa possibilidade infinitamente, atrás tem que ter um trabalho imenso,
tem que ter criatividade, tem que ter, assim, muitas, assim, fatores para ajudar a estender capacidade de cada pessoa. Senão, não teria nada, assim, de significado desse tema, sabe? Então, nesse sentido, esse capítulo eu acho que tem a ver bem com capítulos anteriores. Por exemplo, empenhar-se com, como empenhar-se com seriedade no trabalho e acumular ah, esforços modestos e também, inclusive, incite-se aquele autocombustão, sabe? Então, esses três capítulos bem ligados com esse buscar a possibilidades infinitas. Quer dizer que você só vivendo não vai ter de uma capacidade, a possibilidade infinita aguardando cair do céu. Não, não é assim, não. Se você não empenhar realmente, não vai ter sentido esse capítulo, né? Tem uma palavra, desejar é realizar, né? Eu acho que algo tem a ver com esse capítulo. E também capacidade tem muitas assim sentidos agora. Eh, Em primeiro, eu entendi a capacidade como se fosse uma inteligência que cada um, uma É. coisa que não tenho assim se eu teria ou não, mas capacidade na emoção que está falando é muito mais ampla, né? Por exemplo, outro dia Outro dia, um hospital ligaram para meu funcionário 9h30 da noite pedindo uma ajuda. Precisava um material amanhã, 7 da manhã, no hospital, no centro cirúrgico. O que aconteceu então? Esse rapaz que recebeu da ligação 9h30 da noite entrou em contato com pessoa da almoxarifado, entrou em contato com pessoa que emite nota fiscal e todo mundo se reuniam 6 da manhã na empresa chegando a motoqueiro até 6h30 e chegaram esse material 7 horas no hospital, manda aqui. Nesse fator que estamos falando hoje do tema, eu adicionaria mais uma palavra, emoção, né? Depois que a nosso funcionário receberam uma carta de agradecimento de uma enfermeira do Centro Cirúrgico do Hospital Mandaki, todo mundo gostaram com essa carta, né? Ou seja, emoção também seria um motor de estender essa capacidade que a emoção está falando, talvez, né? Esse é o meu comentário. Obrigado. Obrigado, seu Itagaki. É, esse emoção que o seu Itagaki está falando remete ao o que eu penso ou o que eu sinto, ela se realiza, né? Eu já falei isso várias vezes aqui. No Japão, a palavra pensar tem duas formas, que é o omou e kangaeru, né? Quer dizer, pensar é razão, é cabeça. E como é que vai pensar com o coração? Não é pensar com o coração, é sentir no coração, né? Então, quando pensa, quando deseja com aquela ardência e aquilo desce na minha alma, no emocional, aquilo que eu sinto no nível da emoção, aquilo se materializa. É um pouquinho difícil de materializar a explicação, porque é algo que sente, mas quando a equipe fica unido em torno desse desejo, né? Parece que ninguém fala assim, ah, mas tá tarde, eu tô dormindo, e me enche o saco, não. Não vai para esse lado. A pessoa embarca nisso porque, né, o outro lado, ele deve estar em pânico, ele deve estar desesperado, vai ter cirurgia logo cedinho e não pode ser aquele fornecedor que fala assim, pelas 10h30, fala assim, olha, eu tô com o material aqui, mas o menino que emite a nota não tá aqui ainda, né? Aí como é que fica a cirurgia, né? Então, é um negócio seríssimo isso. É muito bom ouvir esses exemplos aí. Em seguida, a Mauri, você está pensativo? Como é que é a experiência sua aí no Hortifruti aí? Bom dia a todos.
Bom dia. É, escutando o vídeo Seu Namore, né? Ouvindo você, Paulo, seu Takano, seu Itagaki, né? A gente fica refletindo bastante sobre esse texto, né? E, e na primeira visão, quando eu li o título, né? Buscar a possibilidade infinita do ser humano, eu relembrei daquele vídeo de 2011, quando uma mulher estava na enchente lá na, no Rio de Janeiro, né? Em Petrópolis. E a casa dela estava sendo levada pela enxurrada e uma pessoa jogou uma corda para ela, né? Pelo peso dela, quando a gente olhava ela assim, se você colocasse ela numa academia, ela não conseguiria fazer um exercício, né? Subir numa corda, não conseguiria fazer duas sessões de exercício, né? E naquele momento lá, para salvar a vida dela lá, por exemplo, ela se agarrou na corda, né? E além de salvar a vida dela, salvou a vida do cachorrinho. Então, naquele momento lá, ela buscou a força infinita dela lá e conseguiu não só se salvar e salvar o companheirinho dela, o cachorrinho, né? Eu acho que entra dentro do contexto aqui também, dentro das nossas dificuldades, né? Quando a gente acha que não pode, é porque a gente está com o pensamento de capacidade limitada, mas se realmente se a gente nos desafiarmos, né? Colocar à disposição de enfrentar essas dificuldades, contra indicações do dia a dia, né? Quando as pessoas falam que a gente não pode, mas se nós acreditarmos, exercitarmos, irmos em frente, né? Encarar as dificuldades, a gente normalmente consegue alcançar essas realizações, né? E a partir do momento que a gente coloca isso como uma coisa constante da nossa vida, o nosso sucesso é muito maior do que quando a gente fica colocando a culpa nos outros, fala que não é possível, fica se limitando, né? Então esse texto é bem importante, né? Igual o senhor Takano falou, é importante sempre estar revisitando ele e realmente colocando em prática e não deixando ele na teoria, que é muito importante realmente a gente encarar esses desafios como a última ponto de esperança, né? E realmente realizar com afinco e com determinação. Ok, Amaury, obrigado. Essa de a força oculta infinita que tem quando a gente está diante de uma situação crítica, né? É, eu acho que continua valendo aquela sequência, a razão, a emoção, o corpo físico e o bolso. Essas quatro pilares, né? Eu acho que na nossa existência. O que a gente sabe de memória é uma coisa, o que a gente sente no coração é outra. Quando o que a gente sente no coração, a gente executa no corpo, que é pegar na corda e sobreviver, né? Aquele pensamento, ele vira forte emoção que resulta no corpo físico. Aquela emoção, a emoção que diz que não expressada através do corpo, ele fica retido e vira depressão, vira ansiedade. Olha só, não quem está no meio da água, né? E quem atrapalha essa sequência da razão, emoção, corpo físico e o bolso fica prejudicado. Olha só, nos livros a gente vê muito sobre razão, emoção e o corpo, né? Mente e corpo, emoção e corpo. Mas associar o bolso é por conta minha. Mas o quarto pilar é tão importante quanto, né? Quando alguém não cuida do bolso, como é que pode cuidar do seu próximo? Ele está na posição de fraqueza, né? Ah, eu sou voluntário, não tenho dinheiro, mas eu tô lá para ajudar. Ótimo isso, muito bom. Mas perpetuar a posição de fraqueza para ser útil ao seu próximo é uma coisa que Inamori-san fala, o Matsushita Konosuke também fala. Inamori fala assim: nossa, fui salvo pelos ensinamentos do Matsushita, né? Que diz assim que alguém que usa recursos humanos de primeira, que usa matéria-prima de primeira, que vende para clientes bons, você trabalhar com prejuízo, isso é um pecado, é um pecado. E olha, isso é uma coisa de alta responsabilidade como
administrador de qualquer CNPJ, não? Muito bom. É, em seguida, vamos lá. Marcelino, como é que você está hoje? E Desculpa, vai, desculpa, pode começar tudo agora deve de estar ok. Agora ok. vai. É, isso assim, esse negócio de capacidade infinita, né? Eu acho que aflora em algumas condições, que nem o case que o Amaury citou, né? Mas, assim, difícil, os milagres existem, mas não ocorre com tanta frequência, né? Então, acho que vai muito no negócio de o sucesso é um acúmulo de pequenos esforços sempre. Eu acho que essa frase é fundamental, né? É, acho que remete muito ao que o Einstein falou, que atribuído a ele, né? Que os juros compostos são a oitava maravilha desse mundo aí. E talvez o seja mesmo, porque o pessoal fala assim, ó, se você melhorar 1% ao dia, no final de um ano você vai estar 37 vezes melhor, mas você não precisa ir muito disso aí. É duro você, como ser humano, melhorar 1% ao dia, mas se você melhore 0,1% ao dia, né, eu estava fazendo umas continhas aqui para, de repente, enriquecer um pouquinho, vou fechar um pouquinho meu vídeo aqui só para fazer as contas aqui, né? Vamos lá. Eu estava fazendo uma simulação aqui, né? Se você, por exemplo, se você melhora 1% ao dia, né? Ao final de um ano, você vai estar 44% melhor, né? 44% melhor da que a condição atual. É pouco. Mas se você remeter isso para 5 anos, vai estar 6 vezes melhor. Mas, no entanto, se você melhorar realmente 0,1% ao dia e se empenhar sinceramente ao longo de 10 anos, você vai estar 38 vezes melhor. Então, lógico, tudo isso é uma questão matemática, sabe que nem sempre a gente consegue evoluir 0,1%, às vezes você evolui 0,1% ao dia, mas no dia seguinte você cai 1% e assim vai. Mas eu acho que o importante, a chave de tudo isso é persistência, disciplina e ir adquirindo sabedoria ao longo do caminho para que você realmente possa trilhar esse caminho com bastante consistência. Eu acho que é isso. Oi, Marcelino. Uma É isso. pena que não deu para mostrar essa conta aí. Tá. Hein? Tudo bem. Isso vale para Depois, 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 cuidar do bolso, depois, cuidar da saúde, hum, né? sim, Como diz, se você comer 0,1% a mais de caloria do que o corpo queima, se você comer exato. durante 20 dias, 20 anos, não precisa ser 20 anos, né? Em poucos anos, Não precisa, você está não com precisa. colesterol. Ao final de um ano você vai estar quase 50% mais gordo. Essa é a verdade. É. Se engordar muito rápido, você percebe, mas o problema é você levar 30 anos engordando de pouco em pouco, você acostumou com aquela barriga elegante, né? E aí o médico fala, você está com diabetes tipo 2 e você tem que começar a tomar remédio para isso. E aí, como foi pouco a pouco, ele acha que está tudo certo. E a gente dá Sim, risada. E a gente dá risada. Dá risada com diabetes que você mesmo fabricou. Olha só. E quantos por cento da população está nisso, né? sim. Não é só no bolso, não, é no corpo também. Então, por isso que é razão, emoção, corpo e bolso. Tem que cuidar dos quatro. Tem que cuidar de todas essas dimensões aí com bastante disciplina, né? Não pode ter negligência em nenhum deles. Eu acho que não adianta você ter extremo zelo com uma coisa e não ter extremo zelo com outros pilares aí que É. ocorre desequilíbrio. Então, esse negócio de cuidar, de novo, é simples, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Não é? Você parar de comer antes de você sentir empaturrado, não é uma coisa fácil? Fácil, você para. Só que depois come mais um pouco, né? Porque é fácil de parar, é que nem cigarro. Mas é facinho, eu paro de fumar. Eu paro de fumar quando eu quero, quando eu quiser, né? Agora, como eu consigo parar quando eu quiser, deixa eu fumar mais um pouco, né? E aí continua. Muito bom. Obrigado, Marcelino. Daniel, você mostrou a cara aí, cadê? Hein? Vamos lá, Daniel. Bom dia. Me invertendo só. Oi. Não, eu acho que assim, essa fala do Amaury, né, de lembrar do acumular os esforços modestos, né, e a consistência, né, elas são coisas assim que estão chamando muito minha atenção
meio tarde, assim. 9 de novembro eu tô fazendo 48 anos, assim. Mas eu tenho investido um pouco nisso, assim, de acumular os esforços modestos e tentar ser uma pessoa mais consistente, assim, em tudo que eu faço, né? É isso que eu tiro da lição de hoje, assim, sabe? O grande, é o link que eu faço, sabe? Quando alguém com 49 anos fala assim, né, seu Itagaki? Takano-san. Quem tem 80 fala assim, nossa, é garoto, não sabe o que tá falando. Os primeiros 49, primeiros 50 anos é metade da vida útil do corpo físico, né? É 100 anos tá projetado. Só que quando chega a 50, você demorou 50 anos para chegar nos 50, né? Os próximos 10 anos, de 50 a 60, os 10 anos, não é um quinto do que você viveu. Porque um quinto você apanhou, fez muita coisa errada, está aprendendo. Então, de 50 aos 60, deve equivaler a você viver 20 ou 30. Então, de 60 para 70, mais ainda. Quando tiver com 80, Nossa Senhora. Com 80 anos, você consegue fazer em um ano o que você demoraria hoje 10 anos para fazer, alguma coisa assim, né? Proporcionalmente. Então, eu estou te falando isso porque o melhor está para vir. Muito bem. Eu queria ouvir um pouquinho. Acabou, né, Daniel? Seu Sim. Eurocouto, faz algum tempo que a gente não ouve a fala do seu Eurocouto. Como é que tá a briga do Marçal já saiu, né? O 15 com 50 agora. A gente é obrigado a assistir todo dia na televisão. Mas enfim, vamos lá, seu Euro. Junto ao prefeito atual, né? Eu trabalho no gabinete do prefeito, Oh, então eu reconheço os esforços que essa pessoa, que é o Ricardo Nunes, tem para tentar ser reeleito. Ele está com a máquina a favor dele, e uma das pesquisas que eu pude acompanhar diz que ele está bem à frente do segundo colocado, que é o Guilherme Boulos. Então, provavelmente, ele vai ser reeleito mesmo. Mas não queria comentar nada de política em princípio, porque para mim não vai fazer diferença, né? Quem for o chefão lá, eu vou ter que obedecer às ordens, visto que a única regra para um funcionário público é obedecer à lei. É só isso. Se a pessoa é, quiser ser um funcionário público, ele tem que obedecer à lei. E o próximo prefeito, seja ele quem for, como disse, vai ter que obedecer à lei também, porque vai ser meu colega, entre aspas, né? Ele estará para obedecer ao que está no regimento da prefeitura, e é isso. Mas com relação àquilo que foi exposto pelos colegas aqui do grupo e pelo seu Inamori, eu achei muito difícil esse capítulo, assim como confesso ter achado os anteriores. E foi muito oh, bem lembrado pelo seu Itagaki que os capítulos anteriores estão bastante conectados com esse, eles formam uma espécie de teia para a gente poder sempre pensar sobre isso, não é para esquecer, são lições de grande importância. Falando especificamente da capacidade infinita do ser humano, e isso chama muito atenção, e essa palavra é muito forte, é muito pesada, né? Eu acho que capacidade infinita todos nós temos. Nós temos nossas capacidades que tendem a ser infinitas. O problema é a circunstância, é o local onde a gente está inserido, são as nossas limitações. E no próprio capítulo, eu li lá o seu Inamori falando que existem limitações. Então, as circunstâncias da vida levam a gente a, apesar de termos capacidades infinitas, estarmos um pouco limitados. Às vezes não tem dinheiro, às vezes não tem coragem, às vezes falta alguma coisa a mais. Mas eu queria lembrar, eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu queria lembrar uma palavra de um grande mestre, que foi Jesus, só para encerrar minha pequena exposição, e Jesus falou o seguinte: vós sois deuses e podeis fazer de tudo, inclusive muito mais do que eu faço. Essas palavras são importantes porque elas são fortes. Então quer dizer que nós temos mesmo capacidade infinita de fazer o que a gente quiser. Mas a gente precisa ter cabeça no lugar para entender que nós temos uma régua, né? Nós temos certas limitações. E as limitações é que devem ser combatidas, de certo modo, para que a gente tente ultrapassá-las. São obstáculos na vida, né? São os obstáculos que nós temos, ou contornando ou saltando por sobre. Quem sabe a gente, com a nossa capacidade infinita, num futuro, as gerações que virão,
talvez consigam entender melhor e aí sim olhar para trás e ver que tudo aquilo que a gente construiu deu para eles a tal da capacidade. É isso aí. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, seu Euro. Vamos ver o que espera o futuro, né? Principalmente com o avanço do tal de inteligência artificial, não é? Diz que na fábrica do Elon Musk lá, diz que já tem os robôs que estão, operários robôs que montam o carro lá, né? Não sei quanto disso é verdade, mas diz que ele quer ganhar muito dinheiro com vendendo os robôs. Você imagina o Putin lá da Rússia comprando 1.000 robôs lá do Tesla para falar, olha, vou equipar o meu exército para atacar o país. Brincadeira à parte, vamos ficar com a parte boa da inteligência artificial, né? Bom, 9h54. Vamos lá, seu Carlos Wada, da MN Própolis de Mogi das Cruzes. Seu Carlos? Não peço desculpa, um ótimo dia a todos, peço desculpas, mas o meu vídeo ainda não está funcionando direito. Ah, é? Mas sobre esse tema de hoje, realmente o que se me chamou muito a atenção é essa questão de acúmulo de pequenos esforços, né? Que realmente tende a alcançar um resultado final. Mas, de qualquer forma, a capacidade, como foi falado, de cada um de nós, ela é infinita. Mas a nossa demonstração de cada vez tentar melhorar nossa capacidade para chegar ao infinito depende muito das limitações que acontecem na nossa vida, né? Inclusive, até a nível, fazendo um comentário sobre a própria empresa, hoje, para nós mantermos até uma questão de sobrevivência da empresa, manter a estrutura de uma empresa hoje, pensar em crescimento, pensar em tempo de vida de uma empresa, tudo isso também não fica relacionado ao gestor, né, pela sua capacidade, mas também, no meu pensamento, envolve todos que estão juntos, né, porque a somatória de esforços de todos que estão dentro da empresa acaba gerando o resultado positivo, né? E também as vibrações que nós conseguimos emitir diariamente com todos os envolvidos, sendo positivos, eles realmente vão trazer um resultado em que isso transforme, né, em atingimento daquilo que realmente nós temos que alcançar, né? Basicamente, desculpe um comentário curto, mas é o que realmente eu penso do tema de hoje. Obrigado. Ok, Carlos Wada. Muito obrigado pela participação. Dona Yasco, Tessim Suzano, algum comentário? O Jorge está aí junto hoje? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Não, Jorge não está junto, eu Não tá. estou fazendo uma visita aqui à fábrica, estou aqui na fábrica mesmo. Eu espero que o áudio esteja ok. O áudio está ok? Tá, estamos ouvindo perfeitamente. Tá. Aham. Não, o Jorge está numa missão, está no exterior aí trabalhando para a gente. Acho que é por isso Oh, que ele está ele tá na China agora. Já olha está no só. outro fuso horário. Até achei que talvez entraria, porque são 12 horas, né? Diferentes. Aham. Mas acabou que eu acho que não entrou. É, realmente, assim, essa questão aí de possibilidades infinitas, a palavra muito forte, como, né, várias pessoas mencionaram, e vários exemplos também muito fortes, né? Mas aí colocando aqui no nosso dia a dia, e também falando de uma forma mais fácil, né? Talvez para aquelas pessoas que não creem, talvez a palavra não sei se incomoda, mas acreditar, ter fé, né? Eu acho que até, como né, o senhor falou aí de todos somos deuses, acho que eu também acredito que cada um de nós carrega essa força, né? E nós, particularmente, eu não sei se outras empresas também estão sofrendo isso,
estamos com bastante dificuldade até de fazer contratação de pessoas, né? E como o Carlos falou, estamos também numa fase aí de mudança de passagem de bastão, né? Do pessoal mais antigo para o pessoal novo, né? Então, tivemos algumas pessoas assim, que a gente inesperadamente perdeu, né? Alguns por opção realmente por aposentadoria, alguns até por doença, né? É, e aí estamos renovando, mas o que eu vejo nessa que acontece de diferente, né? Quando a gente quer realmente contratar alguém, é essa questão de a gente acreditar que, enfim, nós vamos conseguir, acho que para tudo, para todo, qualquer trabalho. Mas para a gente conseguir cativar as pessoas e apresentar, né, a empresa de uma forma positiva, nós também temos que ter fé, né? E apresentar isso de uma forma positiva para fazer com que essas pessoas também tenham o mesmo sentimento que a gente, mesmo amor pela empresa, né? Então, apenas um exemplo aí do dia a dia que nós estamos vivendo hoje, né? E eu acho que quanto mais esses entrevistadores, pessoas que representam a empresa, trabalharem desse jeito, a gente consegue acho que reter pessoas melhores. Só lembrando também desse tema, também eu lembro do Brasnica, né? Da Brasnica, né? Da família Yamada lá, quando nós tivemos a oportunidade de visitar, o tempo que eles levavam para entrevistar as pessoas, principalmente liderança, às vezes era um dia inteiro, era algo que realmente assim, chamava muita atenção, mas a importância que eles davam para montar uma equipe boa, né? E assim, eu creio que eles foram crescendo de uma forma tão importante aí dentro do mercado deles. Então, queremos seguir aí o mesmo caminho. Não sei se faremos exatamente do mesmo jeito, ainda não fazemos desse jeito aí, levar um dia para contratar uma pessoa, mas com certeza os esforços estão sendo grandes, precisa ser, né, para a gente montar um novo time. É isso que eu queria comentar, né? Sempre acreditando aí nessa força infinita que Deus nos dá. Obrigada. Obrigado, dona Yasco. Olha que comentário interessante. Dificuldade para contratação, né? Isso parece ser, não é só privilégio de uma empresa só, não, né? Não sei se serve, mas uma técnica, sei lá, um método, né? Sim, Escrever de próprio punho quem que eu preciso atrair para minha empresa. Então, diz que é para pedir para Deus mesmo, olha, me mande uma pessoa com essas características. Um super-homem com 2 metros de altura, inteligência com QI acima, capacidade, que não fica falando de salário muito alto, o cara fica trabalhando até de domingo, né? É, tirando a parte do exagero, mas com sinceridade, na hora que a gente elenca 10 itens ou 20 itens, diz que a nossa escrita é o segundo cérebro, né? O dedo diz que é o segundo cérebro. De alguma forma, a vibração da energia, ela começa a atrair pessoa com essa característica, que é muito diferente de alguém que fala, tá difícil, o meu RH não faz direito, ou seja lá o que for, mas fica com a vibração dispersa, não vem mesmo. E se vier, corre o risco de vir uma tranqueira, né? Para atrair coisa boa, gente boa, vibração boa. E uma delas é a escrita. Pode, né? Vale a pena experimentar porque é custo zero. Muito bom, são 10 horas e 3 minutos. Seu Tacano? Sim. O Marcelino também. Logo em seguida, tá, Marcelino? Bom, na verdade, antes de encerrar, Paulo, eu queria só fazer um comentário acerca do exemplo dos funcionários da Itagakisan, do Panamedical, né? Aí. Parabéns ao funcionário e à Panamédica.
porque isso é o resultado da, do estudo da implantação da filosofia Inamori na empresa. Eu acredito 100% nisso. Eu acho que isso é o fruto, né? E que, com certeza, o seu Itagaki deve ter também ficado não só feliz, até pelo resultado, né, de coisas simples muitas vezes, mas imaginou esse funcionário, 9h30 da noite, recebe um pedido, apelo de ajuda entregando um produto. Ele coordena as coisas com mais almoxarifado, emissão de nota, motoboy, tudo. Isso é resultado do estudo e implantação da filosofia. Isso que eu queria comentar aí antes de encerrar. Parabéns, Itagaki-san. Esa horario, Takano-san, eu estava tomando cerveja. É. Ok, obrigado, seu Tacano. O importante é a equipe saber se virar, né? Isso é cultura enraizada. Bom, É, Marcelino está com a mão levantada. Vamos lá, Marcelino. Bom, é o seguinte, é meramente matemático aquilo que eu falei, né? Você me permite compartilhar a tela aí, Paulo? Entrou gráfico? Entrou. Queria saber. Entrou? Então, Basicamente, aquilo que eu falei de boca, essa é a representação gráfica aí de você melhorar, por exemplo, 0,1% ao dia, né? Logicamente, isso é só uma conta matemática, mas para saber que realmente sucesso é o acúmulo de pequenos esforços, e isso é fato, pelo menos matematicamente comprovado, né? O que eu não estava falando, ao término de um ano, aí você vai estar 40% melhor, ao término de 5 anos, você vai estar 6 vezes melhor. Ao término de 8 anos, você vai estar 18 vezes melhor, e ao término de 10 anos, você vai estar 38 vezes melhor. Então, eu acho que a chave de tudo isso é disciplina. Lógico que, voltando, vendo aqui a planilha, por exemplo, se melhorar 3% ao mês, uma performance de qualquer empresa, amém. não é nada fácil de se conseguir, né? Mas, enfim, eu acho que é isso. Ok, e esse gráfico aí, você está colocando 0,1% ao dia. Sim, sim. Aplicável, acho que para qualquer coisa, né? Aplicável para qualquer coisa. Para Você qualquer pode, de coisa. repente, colocar lá, por exemplo, sei lá, 0,15%, vai aumentar mais 0,005%, né? Então, o negócio fica algo estrondoso, essa é a verdade. Isso é. Não é só a matemática do juro composto. Esse princípio é a vocação natural do universo, né? Diz que desde Sim, da explosão do Big Bang, diz que o universo ela se expande tridimensionalmente. Ela expande para sim. cima, para baixo e para os lados. Então, ele é ao cubo, né? A expansão dele. Isso isso é uma conta interessante também, viu, Marcelino? Sim. Se já é 10:08 já. Eu coloquei lá o Daniel tá com a mão levantada, já te passo lá. Você pega uma bola de 20 centímetros de diâmetro, é uma bola, né? Se você pegar essa bola, cabe 20 centímetros de diâmetro, cabe quantos litros de volume? Cabe lá, tem conta para fazer isso, né? Se eu dobrar o diâmetro de 20 para 40, esse volume dobra? Não, né? Esse volume aumenta 8 vezes, né? Ele dobra e dobra, porque ele expande no sentido tridimensional. Pode fazer essa conta aí, é interessante. Essa diz que é a vocação do universo, porque o universo está flutua no ar, né? No vazio, né? E o vazio, quando fala a explosão, ele acontece para frente, para trás, para cima, para baixo e para os lados. Essa é a capacidade infinita de expandir. Vamos lá, Daniel. Eu só queria complementar, assim, que esse negócio do esforço modesto, né? Às vezes, né? Para quem está de fora, pode soar que ele é meio contraditório para quem está de fora, que é contraditório com a capacidade infinita, né? Às vezes pode haver essa confusão.
Mas, assim, quando você está disposto a realmente a melhorar 1%, né, é, aquele estofo que você tem, aquela tua capacidade, né, eu comecei a perceber isso há pouco tempo, quando eu falei assim, não, eu vou voltar a fazer exercício, né, e, assim, não quero parar, assim, né, eu comecei a ver resultado, mas é curioso que através do esforço modesto você consegue chegar à capacidade infinita, porque a sua linha de base ela muda. A sua linha de base ela muda. A sua capacidade de perceber oportunidades ela muda, né? É, é lógico que nem todo dia que você vai querer, né, levantar ou depois do expediente e fazer o que você tem que fazer. Adquirir uma rotina não é uma coisa fácil nos dias de hoje, né? É o caminho natural, é o caminho natural, é o caminho da natureza, né? Que fala 1% é tão pequeno que acaba desprezando, mas não esquece que o segundo 1% não é sobre o 100, né? É sobre o 100 mais 1, é 101, né? É 101 mais 1%. E aí depois é 102, alguma coisa mais 1 e assim por diante. Esse acréscimo, o composto uma sobre a outra, esse não pode ser desprezado, por menor que seja a porcentagem. Não é verdade? Isso faz toda a diferença nessa capacidade infinita aí. Muito bem, vamos lá, vamos ficar hoje com a frase: o uso é a condição de posse. Para você possuir, tem que usar ele. Muito bom, nossa próxima reunião, a 47ª, será no dia 23 de novembro. Novembro está recheado de feriado, então ele vai para quarto sábado, né? 23 de novembro, tá? E o tema é ter espírito de desafio. Na página 235 do livro Filosofia Kyocera, os 78 princípios. Então, muito obrigado a todos. Passou 12 minutos hoje. Estamos encerrando a nossa 46ª reunião virtual de estudo de filosofia. Muito obrigado a cada um de vocês e um bom sábado, bom final de semana. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau. Ó, Bom fim de semana para todos. Bom fim de semana. Tchau, tchau para todos. Tchau. Bom dia a todos. Tchau para todos, obrigado.